De acordo com a lei universal da gravitação, proposta por Isaac Newton, a intensidade da força gravitacional F que a Terra exerce sobre um satélite em órbita circular é proporcional à massa m do satélite e inversamente proporcional ao quadrado do raio r da órbita. Ou seja, F é igual a uma constante k vezes a massa dividido pelo raio ao quadrado. No plano cartesiano, 3 satélites, A, B e C, estão representados, cada um, por um ponto, MR, cujas coordenadas são, respectivamente, a massa do satélite e o raio da sua órbita em torno da Terra. Com base nas projeções relativas dos pontos no gráfico, deseja-se comparar as intensidades FA, FB e FC da força gravitacional que a Terra exerce sobre os satélites A, B e C, respectivamente. As intensidades FA, FB e FC expressas no gráfico satisfazem a relação. Então, para resolver essa questão, a gente precisa observar os pontos que ele deu, no gráfico. Primeiramente, a gente pode comparar a força A e a B. A gente achar uma relação entre a força A e a força B. Se você observar no gráfico, o eixo X é a massa e o eixo Y é o raio. Que são exatamente as duas variáveis da nossa equação, massa e o raio ao quadrado, dividido pelo raio ao quadrado. Analisando um gráfico, a gente pode observar que os satélites A e B possuem o mesmo raio. Porque se você for olhar no eixo Y, eles estão na mesma altura. Então A e B possuem o mesmo raio. Mas a massa do satélite B é maior que a massa do satélite A, pois se encontra à direita do gráfico. O satélite B, o ponto B se encontra à direita de A. Está mais à direita. Com isso, você tem que a massa de A é menor que a massa de B e o raio de A é igual ao raio de B. Agora eu vou pegar essa expressão, essa desigualdade MA menor que MB e vou multiplicar valores para chegar na expressão de F. Se você for olhar, você tem MA menor que MB. Se eu multiplicar os dois lados por 1K e dividir pelo raio ao quadrado, você vai encontrar uma expressão, uma desigualdade para as forças, que é o que interessa para a questão. Então, o que a gente pode fazer? Se eu multiplicar no lado esquerdo por K sobre RA ao quadrado, presumindo que a constante K é positiva, RA ao quadrado também é positivo. Então eu posso multiplicar do outro lado também por K sobre RA. No caso eu coloquei RB ao quadrado porque RA é igual a RB. Então, se RA é igual a RB, eu posso colocar RA ou RB. Então, eu multipliquei os dois lados por o mesmo valor. E valor positivo, então eu não mudei a desigualdade. Se você multiplicasse por um valor negativo, você teria que mudar a desigualdade. Por exemplo, você tem que 3 é menor que 5. Mas se eu multiplicar os dois lados por menos 1, você vai ficar menos 3 e menos 5. Mas menos 3 é maior que menos 5. Quando você multiplica por dois lados por valores negativos, você inverte a desigualdade. Nesse caso, os dois são positivos, porque essa constante da força ela é positiva. Então, se você for olhar no lado esquerdo, KMA sobre RA ao quadrado é justamente FA. E KMB dividido por RB ao quadrado é igual a FB. Com isso, a gente tem que FA é menor que FB. Isso já pode eliminar o item B, que diz que FA é igual a FB. Mas agora a gente pode comparar mais dois pontos. Eu escolhi utilizar comparar os pontos A e C, satélites A e C. Se você for olhar A e C, elas têm a mesma massa. Por
porque eles estão na mesma linha vertical. Porém, C está acima de A, ou seja, o satélite C tem um raio maior que o satélite A. Ele orbita com um raio maior em relação, sobre a Terra, né? Então a gente tem essas duas expressões, MA é igual a MC e RA menor que RC. A gente vai aplicar o mesmo processo que a gente usou na primeira etapa, né? Só que agora a gente vai usar a desigualdade RA menor que RC. Só que para chegar no que eu quero, né, que é uma expressão de força, se RA é menor que RC, 1 sobre RA é maior que 1 sobre RC. Porque se você, quanto maior o valor que você vai dividir, menor vai dar o número, né? Então se o RC é maior que o RA, o número que eu dividi por RA vai dar um número maior que o número que eu dividi por RC. No caso aqui, o 1. Então, se RA é menor que RC, 1 sobre RA é maior que 1 sobre RC. Agora eu vou levar ao quadrado. Se eu levar ao quadrado, eu mantenho essa desigualdade. 1 sobre RA ao quadrado é maior que 1 sobre RC ao quadrado. A gente já está chegando perto do que a gente quer, que é a equação da força, né? Agora, para chegar nesse valor, a gente precisa somente multiplicar dos dois lados por km, né? No caso do lado esquerdo, eu vou multiplicar por kma. E aí, do lado direito, eu tenho que multiplicar igualmente por kmc. No caso, eu botei a mc porque ma é igual a mc. Então, eu poderia botar ma ou mc, né? Mas o que importa é que vão dar valores iguais dos dois lados. Com isso, você vai ter que kma sobre ra ao quadrado, que é a força em A, vai dar maior que kmc sobre rc ao quadrado, que é fc. Então, a gente tem que, com isso, fa é maior que fc. Pegando essas duas expressões, a gente pode transformá-la numa só. fa maior que fc, que é menor que fb. E esse resultado corresponde ao item E. Então, é o item correto, né? fa é maior que fc e menor que fb.